Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é o dia 7 de junho de 2019. Neste vídeo vamos falar sobre dois assuntos. O primeiro assunto é sobre perícia médica do INSS. Saiba quais são os documentos necessários quando for fazer a perícia. E o segundo assunto é sobre auxílio-doença. O pedido do meu benefício foi indeferido. O que é que eu posso fazer? A perícia do INSS é obrigatória, ou seja, é um direito do INSS convocar os seus segurados para a perícia médica e ela serve para garantir o recebimento dos auxílios, tais como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. É através da perícia médica que se tem respostas a várias questões ou esclarece certos detalhes. A especialidade médica fornece essas informações que são necessárias para a tomada de decisões e para validar as recomendações do médico assistente sobre vários aspectos. Vejamos a seguir quais são esses aspectos. Através da perícia médica se consegue diagnóstico, habilidade para trabalhar, data de retorno ao trabalho, condições de proposta de plano de retorno ao trabalho ou prognóstico de retorno ao trabalho. Também se consegue plano de tratamento e limitações funcionais. Tudo isso se consegue através da perícia médica do INSS. O órgão, o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, tem o direito de convocar os seus segurados para a perícia médica. Esse relatório pericial ou essa perícia médica fornece uma opinião imparcial ou deve fornecer uma opinião imparcial e objetiva sobre uma situação e o resultado de um caso, já que o especialista não tem nenhuma relação terapêutica com a pessoa que está sendo examinada, ao contrário do médico assistente. Esse relatório pericial fornece informações importantíssimas, tanto para a empresa quanto para o segurado e o INSS. Esse relatório, ou seja, essa perícia deve ser imparcial e ela fornece dados importantes, tanto para o INSS quanto para a empresa que o cidadão trabalha e para o próprio segurado. Então, junto com essa neutralidade que deve existir na perícia médica, a experiência, julgamento e conhecimento reconhecidos do especialista conferirão forte credibilidade a esse relatório, o que é muito útil no caso de uma disputa. Para fazer a perícia é necessário levar alguns documentos. Vamos ver a seguir quais são esses documentos que o segurado deve levar quando comparecer à perícia médica. Ele deve levar documento de identificação com foto. Também o número do CPF, a carteira de trabalho, carnês de contribuição e outros documentos que comprovem pagamento ao INSS. Também ele deve levar, caso tenha, documentos médicos decorrentes de seu tratamento, como atestados, exames, relatórios, etc., que devem ser analisados no dia da perícia médica do INSS. Declaração assinada pelo empregador informando a data do último dia trabalhado. Se for preciso, se precisar, imprima o requerimento. Comunicação de acidente do trabalho, que é a CAT, se for o caso. E, para trabalhador rural, lavrador, pescador, documentos que comprovem esta situação, como contratos de arrendamento, entre outros. Então, esses são os documentos necessários quando o cidadão for fazer a perícia médica. Outra coisa importantíssima é comparecer à perícia médica no dia e data marcados para essa perícia. Com esses documentos que o segurado leva para a perícia médica, garante ou vão garantir
o recebimento dos benefícios do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Quem pode solicitar a perícia médica é o INSS e serve para validar uma questão médica. Isso ocorre devido ao afastamento por invalidez ou por doença e cabe ao INSS fazer isso para garantir os benefícios legais do segurado ou do beneficiário. Então, esse foi o primeiro assunto deste vídeo sobre a perícia médica. Quais são os documentos que o segurado deve levar quando for fazer essa perícia médica. O segundo assunto é sobre auxílio-doença. O pedido foi indeferido. E agora, o que é que eu posso fazer? O que é que o segurado pode fazer? Primeiro passo é o segurado decidir se ele vai recorrer ao próprio INSS administrativamente ou vai entrar via judicial. Esse é o primeiro passo. Ele vai tentar novamente pela via administrativa refazer ou ele vai entrar pela via judicial. Se ele decidir recorrer ao próprio INSS administrativamente, ele tem 30 dias para recorrer. Esse agendamento desse recurso pode ser agendado pelo telefone 135 ou pela internet. Na data marcada para apresentar o recurso, o cidadão pode levar esse recurso já pronto, ou ele pode preencher um formulário do INSS, onde ele coloca suas razões para discordar, explicando por que você acredita que o INSS errou ao negar o benefício. É importante que o cidadão leve todos os documentos que possui na hora ou no dia que for fazer a perícia médica, porque o INSS não vai fazer outra perícia, ele apenas vai analisar os documentos que você tem. Não vai acontecer uma nova perícia. Administrativamente, o INSS vai analisar a documentação. Depois disso, é só esperar o resultado desse recurso. Muitas pessoas esperam meses para receber a resposta do INSS, do Conselho de Recurso da Previdência Social, que vai julgar esse recurso. Embora o prazo legal que o INSS tem para lhe responder seja de 85 dias para responder o INSS depois que o recurso chegou lá, mas não conseguem cumprir esse prazo. O INSS dificilmente não vai cumprir esse prazo de 85 dias. Há pessoas que esperam meses e muitas vezes optam por entrar na justiça contra o INSS. Depois de algum tempo, o segurado recebe o resultado desse recurso, que pode ser positivo ou pode ser negativo. A decisão do INSS quanto a esse recurso pode ser positivo ou pode ser negativa. Outra forma de discordar e agir contra a decisão negativa do INSS é entrando na justiça. Nesse caso, você precisará saber se você vai entrar com esse recurso na Justiça Federal, no Juizado Especial Federal, ou se ela vai ser levada para a Justiça Estadual. Para saber onde levar o seu caso, é preciso ter conhecimento se a sua doença é ou não é relacionada ao trabalho, se a sua doença é decorrente de um acidente de trabalho ou se é uma doença que nada tem a ver com o seu trabalho. Para decidir, para saber se vai entrar com ação na Justiça Federal ou na Justiça Estadual, é preciso saber e ter conhecimento se a sua doença é ou não relacionada ao seu trabalho, primeiro ponto. Segundo, se a sua doença é decorrente de um acidente de trabalho. E por fim, se essa doença não tem nada a ver ou tem a ver com o seu trabalho. Todas as causas que se relacionem com doenças comuns vão para a Justiça Federal.
E para a Justiça Estadual vão as causas que se relacionarem a acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho. Se essa doença não tem nada a ver com o seu trabalho, você deve entrar com a Justiça, você deve entrar com o processo na Justiça Federal. Porém, se essa doença é relacionada ao seu trabalho, ela proveniente do seu trabalho, é relacionada a acidente de trabalho ou relacionada ao seu próprio trabalho, deve-se entrar na Justiça Estadual. Depois que você sabe para onde ir, se para a Justiça Federal ou para a Justiça Estadual, é só levar o processo. Vejam, somente os processos que vão para o Juizado Especial Federal, não precisam de advogado. Mesmo assim, é recomendado. Porém, os processos que vão para a Justiça Federal e para a Justiça Estadual, é necessário a presença de um advogado ou de um defensor público. No Juizado Especial Federal, você vai narrar para o servidor tudo o que te leva a acreditar que tem direito ao afastamento e juntar todos os documentos médicos que possui, além de documentos pessoais e o comprovante de residência. Você narra para o servidor o que te faz crer que deve ser, que o seu afastamento é necessário. Depois disso, o INSS apresentará a sua defesa e o juiz do caso vai indicar um médico de confiança dele, do juiz, para realizar uma nova perícia. Depois da perícia, o juiz dará a sua decisão. É o juiz dessa causa que vai indicar o médico perito da confiança dele, da confiança do juiz. E depois dessa perícia médica, quando o juiz receber o laudo que vem do médico perito de sua confiança, ele dará a sua decisão. Na grande maioria, os segurados preferem contratar um advogado especialista nessa causa. Então, esses foram os dois assuntos no vídeo de hoje. O primeiro sobre perícia médica, quais são os documentos necessários que o segurado deve levar quando for fazer a perícia médica. E o segundo assunto é sobre o auxílio-doença. Se o pedido de auxílio-doença for negado, for indeferido pelo INSS, o que é que o segurado pode fazer? Ele tem dois caminhos. Ou ele recorre ao próprio INSS administrativamente, ou ele vai recorrer na justiça. Pode ser a Justiça Federal ou pode ser a Justiça Estadual. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.